Quem tá aí? Maria Fernanda! Olá, Rafael! Carol já tá por aí. Deixa só o pessoal chegar, tá, Carol? Isso, enquanto vocês estão entrando, compartilha com seus amigos aqui no triângulozinho. Só colocar o nome das pessoas. Eu vou fazer aqui também. Vamos chamar todo mundo para assistir a live. Robson já chegou, Nádia. Oi, Joyce, boa noite. Vamos compartilhar. Vamos lá, Isabel. Oi, boa noite. Oi, Gabriel. Bruna, boa noite. Bruna também. Vamos, o pessoal tá chegando. Isso. Vamos compartilhando. Ver quem. A live de hoje vai ser sobre educação financeira, muito importante para todo mundo. Vamos ver quem vocês lembram aí. Isso, eu tô compartilhando aqui também. Oi, tá todo mundo aí? Deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos lá. Oi, a Dani chegou também. Vai, Dani, compartilha aí com as suas amigas no triângulo. Raquel chegou. Só mais um minutinho. Rebeca. Enquanto isso, vocês já podem ir pensando nas perguntas, tá? Ó, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Diante desse cenário que estamos passando, eu percebi que precisamos aprender mais sobre educação financeira. E eu tive a oportunidade essa semana de ter a Carol Stange como convidada aqui da minha live. E ela vai tirar algumas de nossas dúvidas, tá? A Carol Stange, ela é especialista em finanças pessoais e desenvolvimento de negócios. Vou chamar ela aqui. Cadê?
Vamos lá. Carol. Ah, tô aqui! Tudo Olá, bom, Carol, boa Márcia? noite. Deixa eu fechar o meu computador aqui. Tô fazendo um teste, gente. Tô fazendo uma transmissão simultânea no Instagram e no TikTok. Ai, que legal! Legal, né? Vamos ver. O pessoal falou aqui que dá para ouvir. Então, vamos fazer. O que a gente puder fazer para ajudar mais gente, a gente ajuda. Verdade, tá todo mundo precisando. Só estou aqui no começo da época, que eu acho que está dando. Que trava? Não, dando eco. Hum, Mas vamos ver, vamos ver. Acho que se eu chegar com o celular aqui mais pertinho da Eco, não deu. assim tá Bom, bom. que bom. E aí, Márcia, tudo bem com você, querida? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom que deu certo. Vamos arrepiar, vamos mostrar para essa moçada que cuidar das finanças é um desafio agora em época de coronavírus, mas é plenamente possível. Verdade, estamos precisando muito, né? É. E aqui, Carol, nas minhas anotações, na pesquisa que eu fiz com o pessoal, eu notei que o mais importante, a chave para agora seria a reserva de emergência, né? E queria ouvir de você uma explicação resumida para o pessoal, saber o que que é, que tem gente que ainda não sabe o que é, dessa reserva de emergência aí para agora. Tá, deixa eu só me lembra, Márcia, aqui a gente vai ter muita gente que está online, que é empreendedor autônomo. Isso. Então, assim, empreendedor autônomo, Patrícia, tô me achando muito metida agora que você tá aqui, hein? Beijos, vamos lá, então, assim, é autônomo que tem que fazer a sua própria renda, que tem que trazer dinheiro para dentro de casa, que não tem salário certo, é isso? E que Isso não mesmo. costuma ter funcionário. Ou tem gente aí que tem funcionário, de repente alguém que paga uma secretária, alguém que precisa pagar aluguel de sala, ou atende direto por conta própria. Será que a gente consegue? Porque isso impacta, sabe? Faz diferença. Uhum. O que que vocês me dizem? Eu acho que a maioria trabalha sozinho, não tem funcionários, mas tem aluguel de sala, né? Tá. Então a gente tem uma situação muito crítica, que é a seguinte: quem está acostumado a ganhar de forma variável costuma não conseguir poupar. Né? Isso. Gente, vocês me corrijam aí se eu estiver errada, se acontece alguma coisa diferente, vocês me avisem. Mas normalmente quem está acostumado a ganhar num dia que ganha 30, no outro dia ganha 50, no outro dia ganha 100, no outro dia não ganha nada, no outro dia ganha 150, aí acaba que fica tudo bagunçado. Olha lá, trabalhando sozinha. Ai, Patrícia, Carol é referência. Obrigada, Patrícia. O grande desafio é justamente ter a reserva de emergência, Márcia, mas a gente sabe que o pequeno empreendedor não costuma ter essa reserva de emergência, porque ele fala que não sabe quanto ele tem que guardar. Então, primeiro, eu faria o seguinte: tem que saber quanto ganha e quanto gasta. Esse é o primeiro passo de todos. O primeiro passo do autônomo, ele tem que saber tudo que ele gasta e tudo que ele ganha. E o gastar é fácil, né? Assim, porque chega o boleto, chega a conta do cartão de crédito, você sabe quanto você gasta. Agora, quanto ganha, se não anotar, vai se perder. E aí a gente tem o pessoal que é autônomo, que anda muito para lá e para cá, costuma ter uma certa resistência com planilhas. Me diz se eu estou errada para esse segmento, Márcia. De repente eu estou falando uma Sim, bobagem aqui. verdade. A maioria não consegue esse tempo de parar para fazer as planilhas, né? Acho que é Tá. costume também. Tá, é costume, mas assim, se a pessoa não trabalha com computador, ela entende que ela tem que destinar um período do dia. Puxa, eu vou ter que sentar, vou ter que ligar o computador, vou ter que abrir a planilha, eu não sei mexer em planilha, isso é Sim. chato. Aí fala, vou fazer uma vez na semana só, para não fazer todo dia. E aí enrola um pouquinho, se uma vez na semana vira uma vez no mês, que vira uma vez a cada 2, 3 meses, e aí, né, não tem a Verdade. continuidade do negócio. Então, para esse pessoal, eu vou sugerir pegar um caderno. Deixa eu ver se eu acho um caderno arrumado meu aqui, porque se vocês... Eu não vou mostrar minha mesa para vocês, porque é muito bagunçada, mas eu tenho aqui um caderno para mostrar o seguinte. Você vai pegar... Deixa eu abrir uma folha aqui.
E por que eu estou falando caderno? Claro que se a pessoa se der bem com planilha, ela pode usar uma planilha. Se ela se der bem Sim. com um aplicativo, ela vai usar um aplicativo. Mas o caderno, para quem é autônomo e está sempre correndo para lá e para cá, costuma funcionar muito bem. Você coloca na pasta, ou então você deixa, eu sempre falo, deixa no criado mudo. Porque você deita a cabeça no travesseiro, você olha aquele Ele tá ali caderno pertinho. ali, não tem como fugir. Não dá para esquecer. Não dá, né? Então olha só, você vai Aqui a pegar Joy um está caderno, falando que a nota no bloco de notas também é uma boa saída. bloco de notas, aplicativo, realmente planilha. A única questão do bloco de notas é que talvez fique escondidinho um dia do outro por causa da rolagem. E é uma coisa que o caderno ele vai ajudar. Então, se puder colocar aqui, ó, nesse dia você vai colocar tudo que você gastou nesse dia e vai colocar o total aqui embaixo. Tudo que você recebeu nesse dia e vai colocar o total aqui embaixo. Isso não é nada em um dia só, até porque o ganho do autônomo é muito variável. Só que as despesas não, né? Quando a gente vai fazer isso por 30 dias, a gente consegue ter uma ideia do geral. E aí eu vou pedir um favor para você, autônomo, fazer um resumo. Vai pegar numa das folhas e vai fazer um resumão do mês. Porque aqui a gente vai descrever. Tudo bem aí, Márcia? Calma aí que tá escorregando aqui, tá dando eco aqui. Vê. Deu? Foi. Foi? Tá. Então, aqui... Ih, caiu! Caiu. Ah, Vê. Vocês estão me vendo bem? estamos. Tá cortando um pouquinho a parte de cima, assim, tá cortando um pouquinho o seu rosto. Tá um pouquinho mais... ou você dá uma descidinha na cadeira. Quem falou que era fácil, né? Foi assim? Acho que tá ótimo. Então, assim, no dia a dia, a gente vai ter o detalhamento das coisas, mas no resumo do mês, a gente vai ter exatamente isso, um cenário, uma foto de como tá indo o mês. Então, no resumo, a gente vai colocar segunda-feira, dia 1, gastou tanto, entrou tanto. Terça-feira, dia 2, gastou tanto, entrou tanto. Quarta-feira, dia 3, gastou tanto, entrou tanto. E aí a gente vai fazer o totalzão lá embaixo. Sim. O autônomo precisa muito disso. E aí, o autônomo vai entender se está sobrando ou se está faltando dinheiro. Se está faltando, a gente já vai falar quais são as coisas que precisa fazer. E se está sobrando, ele precisa entender para onde está indo essa sobra. Às vezes a pessoa fala assim para mim, Carol, tá sobrando dinheiro. Eu falo, que bom, então tá sobrando R$1.000 para investir por mês, por exemplo, né? E fala, não, eu gasto. Gastou aonde? Não sei, não vi. Aí que tá o erro, né? Então esse é um passo. Tem que entender quanto gasta, quanto ganha, se está sobrando, se está faltando. Está sobrando, tem que entender o que você está fazendo com esse dinheiro a mais, porque não vai destinado para um investimento. E se está faltando, precisa mapear custos, mapear as despesas, precisa fazer um levantamento de tudo quanto é boleto, de tudo quanto é parcelamento que tenha, cartão de crédito pessoa física, cartão de crédito pessoa jurídica. Esse é outro ponto para a gente falar, de separar pessoa física e jurídica. Né? E entender o que obrigada pela companhia, viu, psicogestor aí? E entender que quando falta receita, pode ser por dois motivos. Ou realmente está gastando muito, ou está investindo tempo, energia e dinheiro em atividades que não dão faturamento. Tá? Vou dar um exemplo que eu acho que pode ajudar o pessoal aí. Uma mentorada minha trabalhava com uma máquina de limpeza facial, a laser. Eu nem sei explicar direito o que era aquilo. Um negócio doido, ela era de Goiânia. E ela levava essa máquina na casa das clientes. E era um baita do investimento aquilo, né? É caro uma máquina dessa, ela alugava, dividia com uma amiga, tal, aluguel. Só que quando a gente colocou na ponta do lápis, não valia a pena. O que ela estava vendendo de tratamento com essa máquina não justificava. Então, ela perdia um grande de um tempo, de uma energia.
de um dinheiro ali, né, que fazia falta para ela. Que não tinha retorno, né? Que não tinha retorno. Só que ela só teve consciência disso quando ela colocou os dados no papel, quando ela colocou os números no papel. Então, isso acontece bastante. Massagista fala assim, eu vou vender só modeladora, ou vou vender só drenagem, não sei, né? Uhum. E de repente não presta atenção que ela está perdendo muito tempo de deslocamento de um lugar para outro, que de repente é o tempo que ela podia estar atendendo mais um cliente, né? E aí Sim. também ela ela deixa de vender e ela deixa de vender coisas que agreguem para ela no bolso dela. Sim. Carol, acho que tá ficando baixo um pouco seu áudio. Tá? Então tá bom. Ó, o doutor Marcelo Daia. Oi, Marcelo, tudo bem? Outra coisa que é importantíssima, Márcia, separar a pessoa física da pessoa jurídica. O autônomo bagunça tudo, ele tem tudo junto. Sim. Não é, gente? Me diz se eu estou falando alguma bobagem aí, pessoal. Me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas pessoa física e pessoa jurídica usam o mesmo cartão de crédito. É assim, ó, chegou o boleto do combustível do carro que usa para trabalhar, paga com o dinheiro da conta física. Chegou a conta de luz da casa, paga com o dinheiro que acabou de pagar, né? Verdade. Faz um bolo só, né? Faz um bolo só. É muito fácil hoje em dia ter conta corrente separada, tá? Então a gente tem as contas digitais que a gente consegue separar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, sem custo. Eu costumo usar o original, o pessoal que sempre pergunta, eu costumo usar o original sem nenhum custo, sem nenhum problema, transferência, manutenção de conta, não tem nada disso. E dá para abrir uma para pessoa física, outra para pessoa jurídica. Sim. Não necessariamente hoje está bem fácil, né? isso. Oi? Hoje está bem fácil. Esses aplicativos de banco, sem tarifa. Isso. E não necessariamente precisa de um CNPJ. A gente sabe que esse mercado é muito informal. Então, se eu vou ter que separar a pessoa física da jurídica, quer dizer que eu tenho que abrir um CNPJ? Se você tiver, ótimo, mas você não precisa fazer essa separação com o CNPJ para abrir uma conta. Não é isso que eu falo, mas você precisa saber quanto que a pessoa física gasta, quanto que a pessoa jurídica gasta. Por exemplo, vai fazer um curso. Esse dinheiro desse curso da pessoa jurídica tem que sair do faturamento da empresa, né? Tem que sair do negócio, do business. Não pode sair de outro bolso aí, de outro dinheiro aí. Uhum. O que mais, Márcia, que você me conta? Então, é isso, de quem não tem, né, essa reserva nesse momento, que a maioria está sem trabalhar, está sem receber, como que faz? Tá. Pergunta difícil essa, né? Essa pergunta é difícil. Então, vamos lá. Quem não tem reserva de emergência? Vamos falar em quem quer construir a reserva de emergência? Como constrói a reserva de emergência? Então, separa todo dia, depois que você pegou o caderninho, colocou lá receitas e despesas, separa lá 10%, 15%, 20%, 30% do que você recebeu do dia e deixa separado. Isso vai servir para reserva de emergência. Carol, mas entrou R$100. Vai separar. Entrou 1.000, vai separar. Porque ao longo do tempo a gente vai construindo essa reserva de emergência. A gente espera que para um autônomo ela tenha em torno de 6 até 18 meses ela pode ter, tá? Uhum. Por quê? Porque o autônomo depende só dele. Se der uma dor de barriga no autônomo, o que acontece? Verdade. Ele fica sem faturamento. Então é da reserva de emergência que ele vai tirar a sobrevivência dele aí para ele aguentar firme nos próximos meses. Então, assim, entrou picadinho, separa um tantinho, coloca dentro da gaveta, coloca no envelope, coloca na conta do banco, não sei. Tem que fazer um compromisso mesmo, né, Carol? Como se fosse um boleto todo mês. Lindo, exatamente. Como se fosse um boleto, só que esse boleto é para você mesmo, é o tal do se pagar primeiro, né? Isso. E aí, assim, você só vai saber qual o valor ideal dessa reserva de emergência quando você tiver os gastos e as receitas lá no caderno que eu coloquei. Tá? Então, assim, não tem como fugir do mapeamento. E essa é a parte que todo mundo reluta, é a parte que todo mundo acha ruim, que todo mundo fala, eu não quero.
Mas eu digo assim, eu não conheci até hoje, Márcia, alguém que fale assim, ó, uhul, tem planilha, yes, ah, que delícia, eu quero anotar tudo. Não tem isso, É né? a parte mais chatinha mesmo, né? Então, vai ter que passar por isso. Então, assim, a gente mapeia, faz um resumão, entende para onde está indo esse dinheiro e começa a montar a reserva de emergência. Agora vamos partir lá que pode ser de 6 até 18 meses de despesas pagas, tá? Então, se a Uhum. pessoa custa 5 mil por 18, agora vai todo mundo brigar comigo. 5 mil por 18 vai dar 90 mil reais. Aí vai falar assim: pronto, derruba a live, cai a live, ninguém vai querer fazer a live. Vamos lá. A reserva de emergência, não todo esse valor precisa ficar separadinho numa liquidez diária de fácil acesso. Não é isso, tá? Mas pelo menos uma boa parte dela precisa, porque não é com a reserva de emergência que a gente vai ganhar dinheiro, tá? A gente não vai Sim. ganhar rios de rentabilidade, ficar rico com a reserva de emergência. Eu acho que verdades precisam ser ditas justamente para não criar um desconforto, um mal-estar, uma coisa assim, poxa, ninguém me avisou isso. Eu vou ficar 2 anos para montar a minha reserva de emergência e não vou ganhar nada com isso, Sim. né? Então a gente precisa entender aqui. Então vamos lá, Isabela. Não, e a Bela? Reserva nessa crise atual, aprendizado é reserva de emergência fundamental. É isso aí Sim. mesmo, reserva de emergência fundamental. Agora, quem não tem, lascou-se. Vamos entender quais são as saídas, então, tá? Quem não tem reserva de emergência, quem é autônomo e precisa agora seguir em frente na quarentena, como é que faz? Vai, primeiro de tudo, cortar tudo que der, tudo de despesa que tiver. Então, vai negociar pacote de TV a cabo, vai negociar pacote de celular, vai reduzir despesas com alimentação, seja de aplicativo, seja de supermercado, seja de, Uhum. né? Pois é, verdades precisam ser ditas. Sim. Vai ter que ligar na net, falar com a Judite, não é isso que o Porchat fala? Vai ter que falar com a Judite, vai ter que aguentar lá a retenção. Ah, mas quer cancelar para quê? Se for o caso, cancela e faz um novo pacote. Sim. Vai ter que. Cancela, não faz sentido pagar, por exemplo, por contas de manutenção de conta corrente, telefone fixo. Agora é hora de cortar todo esse tipo de despesa, tá? E segundo ponto, que o autônomo vai ter que entender e descobrir e se renovar no negócio, é ver se ele consegue, de alguma forma, trazer para o mundo digital esse serviço dele. Nem sempre ele consegue. Então, assim, eu estou vendo aí o psicogestor falando, eu até não sei, me ajuda se liberou, se alguém souber me avisar, me fala. Liberou aquele teleatendimento, não é teleatendimento, teleconsulta, liberou para o pessoal que é psicólogo poder falar por telefone, fazer o atendimento das Acho que pessoas? sim. Sim. Então, Sim. agora é hora de avisar toda a rede de contatos: olha, estou fazendo atendimentos remotos, estou fazendo atendimento por Skype, estou fazendo atendimento pelo telefone. Agora é a hora disso, tá? Uhum. O pessoal que, por exemplo, não tem. Então, vamos falar de esteticista, de massagista, né? Esse pessoal que não tem como digitalizar, não, como levar para o mundo virtual, para o mundo online os serviços, eu fico pensando, Márcia, que tem algumas soluções muito de curto prazo que eu não gosto, mas elas são situações emergenciais, como, por exemplo, se desfazer de algo Uhum. que possa trazer dinheiro para dentro de casa. Então, de Sim. repente, se desfazer de um carro, de aqueles eletrodomésticos que a gente tem encostados que não usa, aquela coisa de fazer Uhum. suco, como é que é o nome? Aquela centrífuga de fruta Sim, 5 em desgraçada. 1. É um molho desse tamanho que eu compro que você usa uma vez no ano. Eu tô para vender a minha, aliás, quem quer. Acabei de lembrar dela no armário. Então agora é hora de tentar fazer dinheiro, sabe? Às vezes até esses grupos de desapego, esses grupos de roupa Sim. mesmo, de brinquedo de criança, isso pode ajudar Uhum. num curto período de prazo. Sim. O pessoal tá mandando pergunta aí, Márcia? Tá, então, eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas Oba! e eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver. Só eu apertar aqui? É.
Ó, enquanto isso, eu vou falar aqui pro pessoal do TikTok. A toda a rede de contatos, olha, estou fazendo atendimentos remotos. Estou fazendo atendimento por Skype, estou fazendo atendimento pelo telefone. Agora é a hora disso, tá? Uhum. O pessoal que, por exemplo, não tem. Então, vamos falar de esteticista, de massagista, né? Esse pessoal que não tem como digitalizar, não, como levar para o mundo virtual, para o mundo online os serviços, eu fico pensando, Márcia, que tem algumas soluções muito de curto prazo que eu não gosto, mas elas são situações emergenciais, como, por exemplo, se desfazer de algo Uhum. que possa trazer dinheiro para dentro de casa. Então, de repente, Sim. se desfazer de um carro, de aqueles eletrodomésticos que a gente tem encostados que não usa, aquela coisa de fazer Uhum. suco, como é que é o nome? Aquela centrífuga de fruta Sim, 5 em desgraçada. 1. Tem um molho desse tamanho que eu compro que você usa uma vez no ano. Eu tô para vender a minha, aliás, quem quer. Acabei de lembrar dela no armário. Então agora é a hora de tentar fazer dinheiro, sabe? Às vezes até esses grupos de desapego, esses grupos de roupa Sim. mesmo, de brinquedo de criança, isso pode ajudar num período, Uhum. num curto período de prazo. Sim. O pessoal tá mandando pergunta aí, Márcia? Tá, então, eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas Oba! e eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver. Só eu apertar aqui? É. Ó, enquanto isso, eu vou falar aqui pro pessoal do TikTok. A Dianita, acho que é isso, disse cursos gratuitos. Foi na live anterior, Dianita. Dá uma olhada no Instagram. Eu coloquei um post com os links para facilitar a vida de todo mundo. Dá uma olhada lá. É um post, 2, 3 posts atrás. Tem os links de vários cursos gratuitos. Tudo de empresa fantástica, tá? FGV, USP. Tem até a Harvard. Eu achei muito chique essa Harvard. Vê se abriu aí a caixinha de perguntas. Aqui ainda não. Aqui ainda não. Ah, é Marocha 8. Será que é isso? O que você vende? Não sei se eu falei certo. Marocha Acho que ela 8. quis falar de casa, né? Utilitário. Ah, pode ser. Se ela acha que não vai conseguir vender. Depende. Tem grupos, por exemplo, os grupos de desapego de condomínio. Eu moro num condomínio e eu participo de 2 grupos de desapego. Eles estão funcionando. Eles deixam no elevador, no hall, manda pelo Ai, que WhatsApp legal. as coisas, troca foto, né? Deixa um no hall do outro. Olha, a De pergunta eu não novo, consegui abrir aqui, mas as pessoas podem colocar nos comentários, né? As perguntas. tá? Eu tenho uma aqui que é a seguinte: como se livrar das dívidas e conseguir guardar para épocas difíceis? Tá. Desculpa, repete para mim que eu vou responder a Dianita aqui no Tá fácil, gente. Acompanhar, acompanhar lá, acompanhar aqui. Repete para mim como é que é, como ficar livre das Como se dívidas? livrar das dívidas Hum, e conseguir guardar para épocas difíceis? tá. Deixa eu responder para quem acabou de chegar. A gente está fazendo uma live, eu e a Márcia. A live está rolando lá no Instagram. Eu estou fazendo simultâneo com o TikTok também, para falar sobre organização financeira para autônomos agora, nesses próximos períodos, para os autônomos conseguirem sair dessa com os menores danos possíveis, tá? Então, dívidas. Se tem dívidas, e sempre autônomo, né? Dívida precisa separar tudo num único lugar. Quem foi que falou da dívida? Você sabe o nome, Márcia? Foi o Valci. Valcir? Isso. Valcir, tem que levantar as dívidas e colocá-las todas no mesmo lugar, tá? Então, assim, você precisa ter uma ideia do cenário, da foto total. De novo, já vão falar assim, né? O pessoal lá da Rede TV briga comigo, porque tudo que eu vou responder no programa, eu falo, tem que mapear, tem que anotar. Eles falam, Tem que ir para a planilha. eu já sei a sua resposta. Eu falei, pois é. Então, assim, tem que ter uma ideia do valor total de tudo. Então, você vai pegar numa folha única e você vai anotar tudo que você está devendo. Cartão de crédito, você vai anotar parcelamento, você vai anotar financiamento, você vai anotar dívida. E dívida, gente, não é dívida só quando a gente está negativado, tá? Dívida é tudo aquilo que você compra parcelado, porque você não tem aquele dinheiro ali para dar todo na hora.
Então, assim, a dívida, você pode estar adimplente ou inadimplente. Se você está pagando as suas dívidas em dia, você é um endividado. Agora, se Sim, você não consegue pagar as suas dívidas em dia, você é um endividado inadimplente. Né? Então, assim, para a gente ter uma ideia do volume total de dívidas, a gente precisa entender qual é o volume disso, né? Qual que é o tamanho dessa dívida. Eu não gosto, e sem fazer acompanhamento pessoalmente, Valcir, eu falo o seguinte: não deixe que as tuas prestações e parcelas e dívidas passem de 20% mais ou menos da tua receita, renda. da tua renda. Então, vamos lá. Se a gente tiver aí, vamos falar, alguém com uma receita de 6 mil reais, ela tem que ter no máximo aí 1.200, 1.500 reais de boleto, de prestação, tudo junto, tá? Tô somando tudo junto. Agora, normalmente, a gente fala o pessoal fala de dívida, eles já querem falar de inadimplência, né? Tava rolando até dia 31, que dia é hoje, gente? Hoje é dia Hoje é dia 30. 30. Até amanhã, o Serasa Limpa Nome, Feirão Serasa Limpa Nome, está fazendo renegociações de dívida. Eu não estou ganhando nada do Serasa para falar isso, mas é importante porque eles estão fazendo negociações de até 98% do valor da dívida. Eu vi gente entrar lá devendo 6 mil reais e sair pagando 40. E Meu eu falei Deus. assim, 40 reais. E eu falei assim, meu Deus, 40 reais mal deve pagar a emissão do boleto ali, né? Porque a empresa paga para emitir um boleto, tem um Uhum. sistema, tem toda uma coisa, né? Mas ok, que bom. Então, aproveite dos feirões Limpa Nome, Valcir. Tá valendo online no site do Serasa, Feirão Limpa Nome, Serasa Consumidor. Precisa dar um Google agora, Uhum. fazem até pelo site. Você pode, dependendo do valor da dívida e dependendo dos juros da dívida, pedir pedir um desconto para quitação. Chega lá, então, para o cartão de crédito e fala assim: olha, quanto custa para eu quitar hoje isso aqui? Ah, de 5 mil vai sair por 4. Não, não dá. Ah, de 5 mil vai sair por 3. Opa, de 5 mil vai sair por 2,5. Opa, tá melhorando. Obrigada, Ramiro. O Ramiro Olha é lá. tudo. E aí você chora, chora, chora. Com o valor do desconto do banco, você pode pedir um empréstimo nessas empresas especializadas em empréstimos para negativados. É um valor de juro mais alto? Mas vai ser menor do que o juro do cartão de crédito. Uhum. Só que por que você tem que sair? Aê, obrigada! Aí o site. Por que você tem que sair já com o papelzinho na mão com o valor? Porque senão você pode chegar lá e ele vai falar assim: você precisa de 2.500, usando esse exemplo, né? Por que você não leva 3.500? Olha, vai ficar só 12 reais a mais na sua parcela. Vale a pena você levar esse dinheirinho a mais. E aí você leva e está pagando uns juros altíssimos que não precisava, tá? Sim. Então, assim, primeiro de tudo, se a gente for falar de juros mais baixos de todos para a gente sair das dívidas, crédito consignado entra em primeiro lugar. Uhum. São juros mais baixos para você conseguir se livrar de dívida. Depois entra crédito, linhas de crédito pessoal de banco, né? Depois entra para crédito para endividado, para negativado. Então, assim, não queima cartucho, né? Não paga juro Sim. à toa. Se você está Uhum. negativado, precisa só sair daquela dívida, mas pede exatamente o valor total. Para não colocar parcela a mais onde não precisa. Sim. Tá? Esse é um dos erros, né? Então, Valcir, para sair das dívidas e para conseguir poupar, eu coloquei agora há pouco como é que consegue poupar, dá uma olhada, a live vai ficar salva, não sei se só 24 horas ou se você coloca lá no YouTube, Márcia. Vou tentar colocar. Tá. Tá? Então, a gente explicou bastante ali como separar um dinheiro para Sim. reserva de emergência. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, é da Raquel. É a Bambinas Fotografia. Como convencer os clientes voltarem? Sou fotógrafa e tenho estúdio. Preciso que eles voltem urgente. Como convencer os clientes o quê? A voltarem. Eu Como é o acho que nome? só Raquel. Raquel. Raquel.
Raquel, Raquel. Vamos lá, enquanto nós estivermos, todos nós, por orientação do governo, por medida, por decreto, seja lá pelo que for, nós estivermos dentro de casa, não vejo muito como convencer o teu cliente a voltar, né? O que você pode fazer é já fechar alguns contratos com preços promocionais pós-quarentena. Então, vamos lá, vamos supor... Raquel, conta pra gente, você é especialista em algum tipo de foto? Tipo foto gestante, aniversário? Sim, Sim, é gestante e bebê. gestante e bebê. Gestante tem que correr contra o tempo. Se tiver gestante de 8, 9 meses, não tem muito o que fazer, né? Mas se a Raquel tiver aí um grupo de WhatsApp, uma lista de e-mails, se ela tiver contato de Instagram, o que ela pode fazer agora, Raquel? Vamos supor, estou imaginando aqui que a Raquel, um exemplo, não tenha um tostão, tá? A Raquel tá ferrada total. E o que a Raquel tem que fazer? Cara, ela tem que dar um corridão agora, ela tem que trabalhar, ela tem que vender. Como é que ela vai vender? O que ela pode fazer é falar o seguinte: sessão de fotos para daqui 2 meses, já, se fechar hoje, eu dou X% de desconto. E aí vai ter que ser um desconto agressivo, Raquel, porque, ó, é isso aí, gestante de bebês. O que acontece, Raquelzinha? Tá todo mundo segurando dinheiro. Tá todo mundo segurando dinheiro. Tudo que não é essencial, a pessoa tá dizendo assim, ó, não sei se eu vou gastar. Não sei se eu vou gastar. Não sei se vale a pena. Não sei o que vai acontecer. Gente, vai passar. Tudo na vida passa. Todas as crises são cíclicas. Tudo passa. A gente tem uma ideia de que o período todo de bonança não vai passar nunca. Assim como de crise também não vai passar nunca, mas vai. Então, Raquel, o que você pode fazer assim, sempre despertar o gatilho, o desejo, a vontade, sempre mostrar, olha, você vai ter boas recordações desse período, mas você vai ter que fazer um cálculo bem agressivo de desconto, porque você vai ter que pegar a pessoa naquela coisa de, meu Deus, essa oportunidade é única. Sim. E aí você consegue ir fazendo algum caixa enquanto isso. E vai ter que aguentar o tranco que quando você voltar, você vai ter que trabalhar, talvez se sentindo um pouco... Como é que eu posso falar? Um pouco não valorizada, digamos assim, como profissional do jeito que Sim, você gosta, porque vai ganhar um pouco menos, né? porque faz parte do jogo, Sim, tá? sim. Uhum. Ô E Raquel, e se você fizesse umas dicas para tirar fotos com o celular? Eu lembrei aqui agora, tem uma pessoa que eu não estou atendendo, mas eu tive conversando bastante com ela está em vias de fechar a mentoria comigo, que ela é muito boa para fazer foto. E todo mundo chega para ela e fala assim, me ensina como é que eu faço a foto, que filtro que eu bato, que ângulo que eu pego. E se você vendesse isso, Raquel, num grupinho? Às vezes uma grupinho boa. de mães, grupinho de mães, meninas, vou fechar um grupinho aqui com X, sei lá, quanto custa? 9, 15, 50 reais, não sei quanto custa um grupinho desse. Vou postar uma dica por dia de como bater foto com o celular usando o filtro X, usando o filtro Y. Né? Até o próprio TikTok, é apaixonante os filtros deles ali. Você Eu fica... ainda não conheço, não consegui usar ainda TikTok. Eu tô me divertindo. Eu tô me divertindo. Assim, Raquelzinha, tudo você vai ter que colocar no papel de novo. Vai ter que colocar no papel o que vale a pena, o que não vale, porque também vai dar um trabalho. Mas você pode até fazer as aulas por FaceTime, mostrar, falar, meninas, é aqui, entra aqui, faz assim. Acho que são saídas que a gente acaba tendo que pensar fora da caixa nesse período. Sim. Se reinventar, né? O que mais? Tem mais pergunta? Manda. Isso aqui é até uma dúvida minha. Por onde começar quando voltar a entrar o dinheiro? Depois que passar tudo isso, se Deus quiser, vai passar logo. E qual vai ser o nosso primeiro passo? Quando voltar os clientes, até para fotografia também, quando tudo voltar ao normal. Bom, aí a gente precisa entender em qual cenário essa pessoa vai voltar ao normal. Ela vai voltar ao normal. Vamos falar assim, voltar ao normal é vida normal, né? Sai da quarentena. Com qual situação ela vai voltar? Ela vai voltar endividada? Ela vai voltar lisa, né? Provavelmente. Provavelmente, né? Então, assim, vai ser a hora de ralar. Eu vejo dessa forma, né?
Uhum. Acho que o mercado vai estar desaquecido, eu acho que o pessoal vai estar segurando bastante dinheiro, por isso que é hora de fazer, na minha percepção, é hora de, não sei, né? Sem assim, de novo, gente, estou falando sem conhecer a realidade de cada um de vocês, mas me parece mais interessante ganhar no volume do que Uhum. ganhar num ponto só. Então, assim, eu prefiro vender 10 massagens a R$ 50 do que vender um pacote de 10 para uma pessoa que, de repente, ela vai demorar 3 meses para Sim. consumir aquilo. Eu prefiro vender 10 pacotinhos, 10 massaginhas. Precisa ir para cá para fazer? Vai. Precisa ir para lá para fazer? Vai. Precisa ir para cá. Eu acho que assim é mais efetivo para esse retorno. Tá? Agora, Uhum. se eu estiver falando coisas que não cabem para a realidade de vocês aqui no perfil, por favor, me sinalizem. Aham, não, pode deixar. Teve uma outra pergunta aqui. Onde aplicar o dinheiro da reserva de emergência? Tá. Reserva de emergência não tem muito como fugir, tá? Do quê? Não tem como fugir muito de Tesouro Selic, de fundo taxa zero do Tesouro Selic, de CDB, de liquidez diária, de fundos DI. É isso. Ah, e conta digital, 100% CDI, conta digital. Não tem muito como fugir. Agora, você veja bem, né? Ai, meu Deus, eu até falei isso esses dias, inclusive com o Marcelo Dai, não sei se ele está aí na live ainda. Imagina aquele pessoal que colocou reserva de emergência no fundo imobiliário, porque teve alguém aí que falou que era para colocar no fundo imobiliário. Os fundos imobiliários derreteram. Derreteram. Então, assim, essa pessoa estaria encrencada, realmente sem liquidez, porque você não consegue se desfazer fácil de um fundo imobiliário, você Sim. precisa vender no mercado secundário. Então, assim, não tem muito o que inventar. O que tem que entender, igual eu falei lá atrás, que a reserva de emergência ela serve para manter o seu poder de compra. Será que todo mundo está alinhado? O que é perder poder de compra? Você acha que precisa explicar, Marcial? Você que conhece teu pessoal aí? Acho que precisa um pouquinho, Ó, então resumidamente. tá. Então vamos pensar o seguinte: hoje você tem R$ 1.000 na sua conta corrente, tá? E você quer comprar uma TV que custa R$ 1.000 também. Fala, opa, dá match, né? Vou comprar. Puxa, mas eu mudei de ideia. Acho que eu não vou comprar agora. Eu vou deixar para comprar ano que vem. Daqui um ano, os teus R$ 1.000 na conta, eles estão aqui. Principalmente se for poupança. Se for poupança, então ele cai em tiquinho ainda assim. E a TV lá no comércio vai estar aqui. Por quê? O que aconteceu? Você não conseguiu acompanhar o poder de compra. É isso que acontece com a reserva de emergência. Ela não foi feita para a gente ganhar dinheiro. A gente não vai ficar rico, vai falar assim, ó, ganhou um monte, ganhou a sua independência financeira com a reserva de emergência. Não vai acontecer isso. Mas a reserva de emergência, quando bem investido, você precisa manter o seu poder de compra. Então, as coisas no comércio vão ficando mais caras, mas o seu dinheiro está acompanhando, tá? E aí tem algumas regrinhas para não cair em roubada. Uma dessas é essa aí, ó. Tem que esperar 30 dias para 30 resgatar o dias. dinheiro. Tem que tomar cuidado. Tem alguns fundos que seguem o DI, tem alguns CDBs de banco que eles pedem uma liquidez de 30 dias. E aí, que droga de reserva de emergência é essa se eu preciso de Na 30 dias emergência, para poder sacar? Não tem sentido. Então, a gente sempre pede reserva de emergência e liquidez diária, tá? Liquidez diária, assim, eu peço um dia, no outro dia esse dinheiro está na minha conta. Esse é o objetivo. Eu, particularmente, gosto um pouquinho mais de tudo. Não é uma indicação, mas eu estou dando a minha opinião. Eu gosto de uma reserva de emergência muito mais em fundos do Tesouro Selic. Fundos taxa zero. Se não me engano, tem 4 bancos que oferecem esses fundos. O BTG eu tenho certeza, o Warren eu não tenho certeza e os outros também não sei. Mas, assim, se você pesquisar no Google, fundo taxa zero do Tesouro Selic, vai aparecer algumas opções para você. Agora, se for para ficar mexendo nesse dinheiro, dia sim, dia não, dia sim, dia não, não sei se vale a pena. Porque você vai pagar mas aí imposto também não de seria uma renda. reserva de emergência, né? Mas assim, você vai pagar imposto de renda, vai pagar uma fábula de IOF. Então, talvez seja melhor, se você for usar muito assim, ó, tô usando o tempo todo, talvez seja melhor deixar até na poupança ali, né? Ou numa conta 100% do CDI lá, uma conta de banco digital.
Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa importante da reserva de emergência. O que mais? Eu acho que não é a Caixa, não, Rafael. Caixa Econômica, não é não. É algum banco desses. BTG eu tenho certeza, o Warren eu tenho dúvida, mas tem que dar uma olhadinha. Bom, tá. Vamos lá. Se eu lembrar agora que eu esqueci da reserva de Ah, emergência. sim, eu acho que eu entendi o Rafael. Seria o caixa que nós temos que ter para o dia a dia, para não precisar ficar tirando esse dinheiro. Lembrei, eu ia falar da poupança se ela for poupança velha. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, antes de falar da poupança velha, se você tem dinheiro lá, Rafa, que é assim, ó, eu sou autônomo, tá? Aí eu deposito 50 aqui, amanhã eu saco 40, no outro dia eu deposito 30, daí eu vou lá e saco 40 no outro dia. E eu tô o tempo todo fazendo essa movimentação assim, o que eu vou pagar de tarifa, de taxa, de IOF, acaba não valendo a pena. Ainda tem que declarar imposto de renda depois. Então, assim, Uhum. talvez valha a pena você juntar tudo na poupança, aí uns 500, R$ 1.000, para investir direito daí, sabe? Num fundo. Acumula lá os seus R$ 1.000 e daí coloca num investimento que seja de acordo com o teu objetivo, com o teu prazo, com o teu perfil. Que eu ia falar o seguinte, se tiver alguém... é a Pi, Ramiro. O Ramiro entende tudo dessas coisas, hein, Ramiro? Eu acho que é a Pi, sim. A poupança, quem tiver uma conta poupança de antes de 2012, vale a pena deixar o dinheiro nessa poupança, porque ela está rendendo 0,5% ao mês e não tem imposto de renda. Então, o pessoal demoniza muito a poupança, mas se ela for a poupança antiga, as regras Tá bom. são boas, não são tão ruins assim, não, tá? Às vezes você pega Uhum. um velhinho aí, né? Alguém 80 anos, fala assim, preciso sacar toda a poupança. Você vai ver a poupança dele de 1960. Fala, não saca, deixa lá. Verdade. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que tem mais um tempinho. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver as minhas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu puxar meu microfone para cá. Deixa eu dar uma olhada aqui se no TikTok tem alguma pergunta. Se for usar o tempo todo, não é reserva de emergência. Ai, perfeito. Olha só o que falaram aqui. A Dianita, de novo, falou. Se precisa mexer o tempo todo, não é reserva de emergência. Tá certíssima. Tá certíssima. Entra como complemento de caixa, né? Complemento do dia a dia. É isso aí. A reserva a gente tem que esquecer que tá lá, não é isso? A reserva, de novo, né? Deixa eu só ver aqui. Como é que é a reserva? A gente tem que esquecer que o dinheiro tá lá. Só vai Por isso que a acumulando. gente tem que se pagar primeiro. Eu sempre que eu falo isso, dá muito barulho, sabe, Márcia? Quando eu falo esse tal de se pagar primeiro, o pessoal sempre fala assim, mas não sobra, mas não sobra. Eu falo, então você tem que pegar antes. Essa, na verdade, o negócio não é esperar sobrar, porque senão nunca sobra mesmo. Sim. O negócio é você receber o seu salário ou receber o pagamento do teu cliente, já tira lá 30%, já tira o valor do seu boleto e já manda para o investimento. E realmente esquece. Porque se você ficar movimentando ele o tempo todo, você perde o poder dos juros compostos. Isso falando não só de reserva de emergência, falando de todos os investimentos para o resto da vida. Alguma coisa que acontece, Márcia, com certa frequência, inclusive para autônomo. Olha que interessante. O pessoal fala assim, Carol, eu comecei a pensar na minha vida financeira, comecei a cuidar do meu futuro. Eu falo, que bacana. Fechei uma previdência privada para mim. Eu falo, bacana, ótimo. Realmente, é uma das ferramentas pensando aí para aposentadoria, para longuíssimo prazo. E eu pergunto, e a tua reserva de emergência? Eu não tenho. E aí, no primeiro imprevisto que tiver, no primeiro acidente, no cano estourado, no filho que precisou entrar no pronto-socorro, no carro batido, sei lá, né? Da onde vai sair o dinheiro? Vai sair lá da Previdência. E aí ele tá ferrado, porque é um dinheiro caro, né? E ele vai dizer, nunca mais eu faço isso porque eu perdi dinheiro. Mas perdeu porque atropelou os passos. Primeiro passo de todos no mundo dos investimentos é a reserva de emergência. Depois você pensa no resto. Uhum. O psicodiretor deu uma ideia boa, olha. É para substituir o cheque especial e o cartão de crédito, isso mesmo.
Vamos lá, né? Se está entrando no cheque especial, tem que entender por que está entrando. Tem muita gente que entra no cheque especial como se fosse um complemento de salário. Tem que esquecer que tá lá, não é isso? A reserva, de novo, né? Deixa eu só ver aqui. Como é que é a reserva? A gente tem que esquecer que o dinheiro tá lá. Só vai Por isso que a acumulando. gente tem que se pagar primeiro. Sempre que eu falo isso, dá muito barulho, sabe, Márcia? Quando eu falo esse tal de se pagar primeiro, o pessoal sempre fala assim, mas não sobra. Eu falo, então você tem que pegar antes. Essa, na verdade, o negócio não é esperar sobrar, porque senão nunca sobra mesmo. Sim. O negócio é você receber o seu salário ou receber o pagamento do teu cliente, já tira lá 30%, já tira o valor do seu boleto e já manda para o investimento. E realmente esquece. Porque se você ficar movimentando ele o tempo todo, você perde o poder dos juros compostos. Isso falando não só de reserva de emergência, falando de todos os investimentos para o resto da vida. Alguma coisa que acontece, Márcia, com certa frequência, inclusive para autônomo. Olha que interessante. O pessoal fala assim, Carol, eu comecei a pensar na minha vida financeira, comecei a cuidar do meu futuro. Eu falo, que bacana. Fechei uma previdência privada para mim. Eu falo, bacana, ótimo. Realmente, é uma das ferramentas pensando aí para aposentadoria, para longuíssimo prazo. E eu perguntei a tua reserva de emergência. Eu não tenho. E aí, no primeiro imprevisto que tiver, no primeiro acidente, no cano estourado, no filho que precisou entrar no pronto-socorro, no carro batido, sei lá, né? Da onde vai sair o dinheiro? Vai sair lá da Previdência. E aí ele tá ferrado, porque é um dinheiro caro, né? E ele vai dizer, nunca mais eu faço isso porque eu perdi dinheiro. Mas perdeu porque atropelou os passos. Primeiro passo de todos no mundo dos investimentos é a reserva de emergência. Depois você pensa no resto. O psicodigestor deu uma ideia boa, olha. É para substituir o cheque especial e o cartão de crédito, isso mesmo. Vamos lá, né? Se está entrando no cheque especial, tem que entender por que está entrando. Tem muita gente que entra no cheque especial como se fosse um complemento de salário. Então, assim, chegou no dia 20 do mês, acabou o salário, eu vou entrar no cheque especial só até o dia 5, que é quando eu recebo o salário de novo. E daí você tá rindo, Márcia, não pode rir. Que se entrega. Eu falo assim, né? Até o dia 5 do mês eu entro no cheque especial, daí eu recebo meu salário, eu cubro o cheque especial e não pago nada. Se isso está acontecendo, não é reserva de emergência. Daí está acontecendo justamente da pessoa usar mais do que ela deveria. Ela está gastando mais do que ela deveria. Ela está custando mais do que ela deveria. E cartão de crédito também. Mesma coisa. Vamos ver se tem mais alguém aqui com alguma pergunta também. Tem uma. Quem tem dinheiro hoje na poupança, vale a pena investir? Onde tem o maior retorno? Quem foi o bonito ou a bonita? Vai, me dá o nome, me dá um nome. Robson. Robson, vou puxar sua orelha, Robson. Presta atenção, meu filho. Vamos lá. Dinheiro na poupança, você está perdendo poder de compra. Se o Robson estava aqui antes, ele deve ter ouvido a gente falar do poder de compra. Senão ele dá uma olhada na live agora há pouco. Tudo bem? Volta, que cortou seu olhinho. Tá. Então, vamos lá. O nome do investimento a gente tem que ter sempre em último lugar. Primeiro de tudo, a gente tem que ter um objetivo para esse investimento. Qual é o objetivo dele? Vai ser para você ter a sua reserva de emergência, vai ser para você viajar, vai ser para pagar um curso dali para frente, vai ser para comprar um carro daqui 5 anos, vai ser para sua aposentadoria, para festa de casamento daqui 10, sei lá, né? Tem que ter um nome. E aí a gente vai entender qual o perfil do Robson. O Robson é um cara solteiro de 18 anos, que mora com os pais, que não tem dependentes e não tem despesas fixas. O Robson ele tem um poder de investimentos arrojados, digamos assim, muito maior do que se o Robson for um pai de família, único provedor da casa, com 55 anos, com 3 dependentes financeiros e um financiamento imobiliário pelos próximos 15 anos. E aí, o que eu vou falar? Robson, mesmo que você queira ser agressivo, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, a gente tem que entender, primeiro de tudo, Robson, para o que é esse dinheiro, para quando é esse dinheiro. Então, primeiro nome, depois prazo, depois a gente vai entender o seu perfil de risco.
E aí a gente vai falar também de montante. O que é montante? É o tanto que você tem para investir. Porque se a gente vai falando de R$ 1.000, você vai conseguir investir em determinados produtos. Se a gente vai falando de R$ 100.000, você vai conseguir investir em outros determinados produtos. Então, na verdade, a gente pensa no lado errado, tá? A gente pensa no final da linha. A gente fala assim, qual que é o melhor investimento? Mas é sempre assim, é o que você vai, qual é o melhor investimento que vai caber na sua vida financeira? Naquele momento também, né? O investimento ele é uma consequência de tudo isso antes. Se eu escolher o investimento por primeiro, o nome do investimento por primeiro, que foi o que o Robson perguntou, onde é que está rendendo mais? É o mesmo caso da Previdência. Eu vou fazer a Previdência primeiro, antes da reserva de emergência. É a mesma coisa, você inverte a ordem e aí você se enrosca inteiro. Sim. Tinha uma pergunta aqui, que eu acho que você já até falou um pouquinho. Como guardar para viajar? É uma pergunta da Joyce, ela tinha me passado essa semana. Joyce, adoro. Joyce, vamos lá. Você já sabe a data da tua viagem? Então vamos lá, a Joyce vai falar assim para mim: não, eu acho que eu vou em 2021. Então a gente vai falar assim: vamos então decidir que você vai em janeiro de 2021? Para onde você vai, Joyce? Você vai para a praia, vai para o campo, vai para a montanha? Né? Para onde você vai escolher? Ah, eu vou para tal lugar. Ah, eu vou para o litoral. Mas o litoral tem que saber se você vai para o litoral de São Paulo ou se você vai para o Nordeste. Para onde você vai? Por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente vai criando a forma dos nossos sonhos na nossa cabeça, tá? E aí você vai ver quanto custa isso. Porque você só vai saber fazer uma pesquisa se você souber para onde você vai pesquisar. Se você entrar no TripAdvisor lá sem saber o que você quer da vida, você se perde no buraco negro do TripAdvisor, né? Você tá na dúvida lá para onde é que eu vou. Então, assim, primeiro saiba para onde você quer ir, depois saiba quando você quer ir e depois quanto custa. É isso aí, Patrícia. Quanto custa a tua viagem? E aí, se a gente está falando de fevereiro de 2021, a gente tem quantos meses, gente? 9 meses? 8 meses? 8 meses? Uma viagem de R$ 2.500 dividida por 8 vai dar R$ 312 por mês. E aí ela fala assim, vou eu pagar metade e o meu namorado vai pagar a outra metade. E aí vai sair R$ 156 por mês para cada um de vocês. É assim que a gente traz para o mundo real. É assim que a gente traz para a efetividade. Senão fica tudo muito no sonho, sabe? Uhum. Tudo muito abstrato. Ah, eu quero tanto viajar. Eu quero tanto. Sim. Né? Mas é para onde, custa quanto, né? E daí, assim, de novo, R$ 156 por mês. Já pega esse dinheirinho, entrou o salário, entrou pagamento, você já separa para a tua viagem. Você pode montar um baldinho, uma caixinha, só para você guardar para a tua viagem. Sim. Né? Tá ótimo. Acho que foi. Mais alguma pergunta? Eu adorei a live, viu, Carol? Nossa senhora, falei, né? Deu até sede, meu Deus. E aí, ficou mais alguma dúvida? Eu acho que se ficar dúvida, eles podem mandar para você e depois a gente pode responder depois por post, Isso, ótimo. stories, não sei. A gente pode fazer um cruzamento de stories depois. Verdade, eu vou jogar no Stories e depois faço um post com todas as perguntas. Tá bom. O Rafael gostou da live. Vocês gostaram? Carol, então eu quero aproveitar para te agradecer, viu? Tirar um tempinho seu para tirar nossas dúvidas, ajudar a gente aqui nessa quarentena. E se Deus quiser, essa quarentena vai passar logo. Vai todo mundo voltar a trabalhar, a produzir, para poder botar as dicas em prática também, né? Vai sim, vai sim. Não tá sendo fácil para ninguém. Não tá sendo fácil para quem tem muito dinheiro, para quem tem pouco dinheiro. Não tá sendo fácil para ninguém. Tá todo mundo fora da zona de conforto, né? Verdade. E mexeu de um jeito muito rápido, de um jeito que a gente nunca imaginou. Então, mas a gente vai superar.
né? Estamos juntos Então, tá. nessa e sairemos juntos dessa. É Se assim. Deus quiser, vamos sim. É. Adorei. Márcia, eu que agradeço o convite. Você é uma fofa. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Chegou lá e falou: eu quero uma live, bora, vamos lá, vamos fazer uma live. Parabéns pelo teu interesse em ajudar o pessoal que te segue, o pessoal que faz parte da tua comunidade aí. Tenho certeza que isso é muito relevante. Tá bom, muito obrigada. Tá bom? Um beijo a todos. Obrigada Beijo. pela companhia. Gente, até mais. Tchau, 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 tchau. Até. Tchau, tchau. Então, volto com vocês para agradecer a presença de todo mundo aqui, os comentários. E eu vou fazer isso, vou deixar a caixinha de perguntas nos stories e depois coloco as respostas lá no post, tá bom? Obrigada, Maria Fernanda, obrigada, Raquel, Rafael, Robelino, Robson, minha mãe, a Dani, Elaine, Camila.